Olá, vamos direto ao ponto hoje. Tem uma pergunta que persegue a humanidade há séculos, né? O que, afinal, é a verdade? Pois é, a gente vai mergulhar hoje num material que não só encara essa pergunta de frente, mas que propõe um caminho bem específico para encontrar a resposta. E bem no coração desse material que a gente está analisando, tem essa promessa aqui. É uma frase com um peso enorme, que define todo o resto, sabe? A ideia de que a verdade não é só uma coisa para a gente ficar filosofando, não, é algo que tem o poder de literalmente libertar. Claro, uma promessa dessas, ela praticamente te força a perguntar, né? Mas, afinal, o que é essa tal de verdade? É uma pergunta que já rodou o mundo, da filosofia até a ciência. O mais interessante aqui, porém, é o jeito bem particular que o nosso material de referência escolhe para responder a isso. Então, em vez de tratar a verdade como, sei lá, um enigma super complicado, o texto coloca a coisa toda como uma jornada. O foco não é só entender uma ideia abstrata, é sobre um tipo de verdade que muda completamente o jeito de viver. E é aqui que a coisa fica interessante. O texto não dá só uma resposta, ele coloca na mesa duas, e elas são completamente diferentes uma da outra. É justamente nesse contraste, nesse choque de ideias, que a gente encontra o ponto central de toda a discussão. Vamos para a primeira visão de mundo, então. A base dela é bem sólida, bem direta, a verdade é uma só. E ela não muda. É algo que já existe fora da gente, sabe? A gente descobre, não inventa. O nome que o material dá para essa perspectiva é teísmo cristão. E a ideia central é bem simples, na verdade. A verdade não é nossa, não é uma criação humana. Ela vem de fora, de um Deus criador. E por isso ela está bem acima da nossa opinião. E olha que interessante, dentro dessa visão, a verdade não é só um monte de regras ou conceitos. Como a citação aqui deixa bem claro, ela é personificada. Ou seja, a verdade não é o que, mas sim quem. Ok, então para resumir os pontos principais dessa visão. Verdade é externa, a moral é absoluta, preto no branco. E a realidade vai além do que a gente pode tocar, tem um lado espiritual. Os pilares aqui são bem firmes, bem definidos. Agora, vamos virar a chave completamente. A gente vai para uma outra perspectiva, e segundo o texto, essa é a visão que meio que domina o pensamento hoje em dia. É um contraste radical com essa ideia de verdade absoluta. Essa outra visão é o naturalismo. A premissa aqui é, o exato oposto. A verdade não é algo que se descobre, ela é algo que se cria. Cada um tem a sua, ela é relativa. E a base de tudo é só um mundo material, aquilo que dá para a gente observar e medir. E as consequências disso são gigantescas. Pensa bem, sem uma verdade vinda de fora, o ser humano vira a régua para tudo. A ciência e a nossa própria razão se tornam as únicas ferramentas para dizer o que é real. E a moral? A moral vira algo flexível, que vai mudando de acordo com a cultura, com o tempo. Bom, com essas duas visões de mundo bem desenhadas, o texto faz o quê? Coloca as duas uma de frente para a outra. E o que a gente vê não é uma simples diferença de opinião, não. É uma colisão. Uma colisão fundamental sobre o que é a própria realidade. Olha aí o resumo do conflito. De um lado, a verdade vem de Deus. Do outro, a verdade vem de cada pessoa. E o argumento do texto é bem direto. Não dá para misturar as duas. Ou é uma, ou é outra. Elas se excluem. O material que a gente está vendo faz questão de deixar isso claro. Isso aqui não é só teoria, não é só filosofia. É uma encruzilhada, uma bifurcação no caminho. Uma escolha crítica entre dois jeitos de viver e cada um leva para um lugar com consequências totalmente diferentes. E é nesse ponto que a teoria toda bate na porta da vida real. De acordo com o texto, essa decisão entre uma verdade absoluta ou uma verdade relativa, isso não é papo de professor de faculdade, não. É uma coisa que define cada decisão, cada valor e, no fim das contas, cada coisinha que a gente faz no dia a dia. É por isso que o texto não para por aí, só mostrando o conflito. Ele meio que exige uma resposta. Pede uma escolha consciente. A ideia é sair do campo do entendi e ir para o eu me posiciono aqui. Dentro dessa lógica, acreditar não é uma coisa passiva, de jeito nenhum. Fazer a escolha pela visão do teísmo cristão, por exemplo, isso só faz sentido de verdade quando vira ação, quando se transforma num estilo de vida que mostra na prática essa verdade. Tá, mas e como seria essa resposta na prática, então? O documento sugere um caminho de 3 passos. Primeiro, permanecer na palavra.
O que isso quer dizer? Basicamente, mergulhar nos ensinamentos. Depois, o segundo passo, viver a missão, que é levar essa crença para o mundo lá fora com ações concretas. E por último, centrar-se na oração, que seria manter a conexão direta com a fonte de toda essa verdade. E com isso, a nossa análise chega ao fim com uma pergunta que fica no ar para a gente pensar. O que ficou bem claro é que a forma como cada um define verdade não é só uma ideia na cabeça. É a fundação, o alicerce onde a vida e as ações são construídas. E aí fica a questão, qual é o alicerce que sustenta as coisas? Fica aí a reflexão. Obrigado pela companhia